A maior parte dos criativos que eu escrevi, que tiveram resultados, eles têm uma coisa em comum. E isso é bem engraçado para mim, porque eu sou um cara que todo mundo olha e fala: Meu Deus, o Gabriel, ele é a cara da tecnologia. Mas na verdade, a maior parte dos meus criativos, eles nascem aqui, ó, no papel. E chega a ser até engraçado isso, porque eu já tentei competir comigo mesmo no ponto computador, já consegui alguns bons resultados, mas eu percebo que todos têm um ponto em comum de esses quadradinhos aqui, ó. Vou mostrar para vocês como que eu costumo fazer. Isso daqui, ó. Quando eu boto uma ordem de quadrados por papel e em paralelo a isso eu vou pensando e refletindo antes de fazer o criativo, normalmente ele é o tipo de criativo que performa melhor. É claro, não vou negar, gosto muito de otimizar ele usando inteligência artificial, gosto muito de usar um gancho para gerar mais ganchos, mas normalmente esse aqui é um processo que eu costumo fazer sempre, é um processo que sempre dá resultado. E eu acredito que um dos principais motivos é que a IA, ela é muito boa, sim. Só que a IA, ela tem uma dificuldade de se conectar com o que o público ouve e fica espantado. Eu acredito que a inteligência artificial, mesmo quando você vai colocando vários e vários agentes, ela não tem aquela percepção da pessoa que está vendo lá de fora, que é uma percepção que você conhece até mesmo conversando com essas pessoas. Tipo, eu já conversei com várias pessoas dos projetos hoje que eu tenho, que eu toco. Eu já conversei com alunos desses projetos e você vai entendendo detalhes. Você vai entendendo coisas ali que quando você fala, a pessoa tem até um espanto. E normalmente isso é uma das coisas que funcionam muito bem quando a gente vai escrever um criativo. Há algum tempo atrás, eu já repeti essa narrativa algumas vezes, a gente fez uma narrativa que era Fuja do Longo Prazo. E eu me lembro que essa narrativa ela nasce de ver que era uma coisa que a pessoa nunca imaginava. Tipo, a pessoa ela botava no formulário de pesquisa que isso era muito contraintuitivo para ela. Que tipo, pô, como assim? Eu botei aqui até no formulário que eu estou buscando ali, no longo prazo, ter resultado, e o cara tá me falando para fugir. Hã? Que loucura. E aí, claro, depois você coloca ali, vai comprovando a tese, porque também não adianta. Eu percebo que não dá para você ser 100% contra o que o lead quer. Mas normalmente no começo, principalmente por conta de sofisticação de mercado, antigamente, meu, 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, você soltava uma parada, parada bombava, assim, se você tivesse um mínimo de noção, se soubesse fazer um investimento em tráfego legal no cliente, se ele tivesse uma edição mais ou menos, e uma qualidade de visual mais ou menos, você, dependendo do nicho, era certeza de sucesso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente percebe que as coisas precisam de um carinho a mais. E esse carinho a mais, como eu comentei no começo, eu gosto muito de usar papel para fazer ele. E também tem uma outra coisa também que eu costumo muito, quando eu vou, qual que é os detalhes ali que eu percebo quando eu vou fazer um criativo, que transforma esse criativo em um criativo com potencial maior de dar muito certo. Normalmente é o tempo que eu fiquei lendo a pesquisa ali antes. Então, tipo, a primeira etapa do meu processo criativo para escrever bons criativos aqui no meu dia a dia é ficar ali viajando. Eu viajo na maionese lendo ela. Eu gosto de ler ela. Tipo, eu sei que você pode ler ali um resumo feito por IA, mas eu gosto muito do poder que tem de você, antes de escrever um criativo, ficar ali 20 minutos descendo mouse, descendo mouse, descendo mouse, descendo mouse, enquanto você lê um formulário. Aí você lê ali aquelas respostas, algumas com erro de português, algumas respostas a pessoa coloca na pressa, algumas pessoas são bem caprichadas e botam uma super resposta, algumas são mentirosas, tem muita gente mentirosa no formulário assim que a gente coloca para rodar, eu percebi isso já algumas vezes, eu fico muito frustrado quando eu percebo alguma mentira. Eu sou aquela pessoa que lê o formulário comparando se o que ela respondeu de patrimônio bate com o que ela respondeu de investimento e se bate com o que ela respondeu de dificuldade. Eu já percebi, você consegue, com tempo e experiência lendo muito formulário, hoje em dia é uma das coisas que eu mais fiz durante a minha vida, eu ficar lendo esses formulários, você começa a perceber os detalhes. E normalmente, quando você pega um ângulo desse formulário, um detalhe desse formulário, e coloca o contrário do que a pessoa acredita, mas você não coloca o contrário do que ela acredita para jogar isso contra, você coloca o contrário simplesmente para chamar a atenção.
Porque normalmente o contrário que ela acredita ali é uma coisa que tem pouca gente usando na narrativa. Quase nenhuma pessoas, quase ninguém usa a narrativa contrária. É algo que ainda é atípico no mercado digital. Tem alguns nichos assim que, por exemplo, o nicho de emagrecimento. O nicho de emagrecimento é outro caso. Nicho de emagrecimento. Pô, nicho ali, por exemplo, nesse nicho em específico, que é nicho de opções, com foco em investimento, com foco, tem alguns termos de manejo, estruturas de renda recorrente, alavancagem limpa, que é um subnicho. Nossa, é incrível como que ninguém usa, nem os maiores dos concorrentes. Hoje em dia a gente acabou já. Hoje em dia é legal perceber como a gente é referência de concorrentes. O concorrente vai lá e copia muita gente. No do banho e tosa, eu lembro que uma das coisas que eu fiz que dava mais resultado, por exemplo, era falar que isso aqui era relacionado com o medo que a pessoa tinha. Tipo, a gente pegava esse medo. Tipo, toda vez que você está com uma tesoura na mão e vai tosar um cachorro, é a mesma coisa de você estar com uma arma na mão apontada para esse mesmo cachorro. E a gente vai lá e usava um cachorro com arma na cabeça, nós, isso era assustador. Quer chamar a atenção de tosador, na época também uma coisa que a gente fazia muito bem era mostrar muita tosa feia. Ou enquanto todo mundo pensava, a gente vai mostrar as tosas mais, mas a gente pegava as tosas mais horrorosas, as tosas que eram assim, mais, até chegava a ser até nojenta algumas delas, e eram por conta daquelas tosas até mesmo mais nojentas que o negócio ia lá e voava e bombava. Então eu gosto muito de, toda vez que eu vou escrever algo, eu percebo que uma das coisas que fazem isso ficar chamativo é pegar os pontos que eu tenho do formulário, pontos que ficaram bem óbvio que a pessoa tem alguma opinião contra aquilo, assim, tipo, por exemplo, longo prazo. A maior parte da galera de investimentos acredita que tem que focar no longo prazo, os caras admiram o longo prazo, é uma coisa que eles estão ali sempre discutindo sobre, na cabeça deles, eles têm uma tese que no longo prazo a parada vai acontecer. Banho tosa, todo mundo de banho tosa está sempre querendo ver mais uma tosa muito bonita. Quando eu começo isso num gancho disso, botando uma feia, botando uma coisa horrorosa, não, melhora. Eu nunca esqueço do dia que a gente estava gravando um vídeo de vendas. E o começo do vídeo de vendas normalmente é uma parada assim mais séria, meu Deus. Pau. E eu lembro que a gente foi lá e botou uma peruca e botou porque e o começo do vídeo de vendas tem que virar uma piada, sabe? Tipo, no começo do vídeo de venda a gente fez uma piada, tipo, eu lembro que a gente fez uma conversa, né? Tipo, durante assim a gente estava ali na gravação, isso não foi uma coisa mega hiper escrita antes, a gente estava na gravação, a gente estava ali querendo melhorar o começo do vídeo de vendas, e surgiu a discussão, cara, como é que será que a pessoa que está vendo isso aqui pensa? A gente foi lá e gravou um trecho exatamente daquela forma. Pô, botamos uma peruca, e aí o começo era um questionamento. O Borja vai ensinar você como faturar 24 mil reais com banho tosa? Duvido. Gente do céu, a curva do vídeo de venda foi assim, ó. Nossa, eu lembro que a gente usou muito isso criativo também, tipo, mudou tudo. Era aquilo que faltava. É doido pensar isso, mas tipo, antes daquilo era muito difícil a pessoa ficar, mas por ter colocado aquilo ali e a pessoa olhar e falar assim, eu gosto muito de causar esse de susto. A pessoa assustar, meu Deus, assustou vendo uma coisa. E nesse processo de marketing, eu sempre estou em busca do próximo susto. Sempre estou em busca do próximo susto. Tipo, eu fico pensando que a pessoa como é que eu vou fazer a pessoa se assustar? No nicho de agrocorretagem, por exemplo, que a gente vendia muito para corretor, e o corretor, normalmente ele é meio de direita, sabe? A gente adorava chegar e colocar no começo que, tipo, nem o Bolsonaro vai te salvar. Tipo, o cara tinha essa fé que quando mudasse ali o presidente ia mudar as coisas, mas tipo, a gente jogava na cara dele que não ia mudar. Aí ele até criava na cabeça dele que a gente era de esquerda e ficava assim, como assim? Não é possível, não bate. E aí dava esse espanto e pum, o negócio vendia mais por conta desse pequeno detalhe. Eu lembro que um outro também que era muito interessante ainda dentro de agrocorretagem, a gente falava que a pior coisa que existe é o cliente que paga caro em um imóvel. Tipo, você vende para cliente de luxo. É horrível vender para cliente de luxo. Tipo, ninguém tem coragem de falar isso. E a gente realmente tinha um pouco de acreditar nessa tese, porque a gente queria tirar o cara que vendia coisas de luxo para fazer o cara vender fazenda. E isso era muito fora da curva, o cara que escutava isso ficava tipo, não é possível que ele falou isso. Não é possível que existe alguém que pensa dessa forma. Então, toda vez que a gente vai começar algum criativo, se a gente consegue botar uma tese como essa, eu vejo que faz muita diferença. Eu vejo que é uma das coisas assim que vai fazer o criativo, pensa um pouquinho, o que a pessoa que me segue, lembrando, eu não sou
um exemplo de venda para público frio. Meu negócio é rodar a distribuição de conteúdo e da distribuição, fazer o cara gostar da gente com a distribuição e depois vender. Não é frio. No frio deve ter outras variáveis, tá? Em relação a isso. Mas se é público quente ali que te conhece e que tá faltando só um gatilhozinho para ele comprar, isso costuma funcionar muito bem. E eu gosto muito de fazer isso. E vou trazer mais coisas em relação a esse ponto. Esse ano, durante esse ano, agora, durante esse restante de ano, eu estou com o objetivo aí de aparecer mais aqui no canal, gravando e gravando e gravando. Conteúdos como esse aqui, mais curtos, de conversa. Em alguns momentos também eu vou trazer de umas aulas bem longas, de coisa bem longa que está acontecendo. Mas o objetivo é realmente documentar mais esse meu processo, sabe? Essas coisas que acontecem. Eu fico tão triste, gente, de não poder ter visto mais da minha mudança. Vocês acreditam nisso? Eu fico assim pensando, pô, eu queria tanto ter tido vídeo de cada uma das etapas da minha vida, até para meu filho ver. Eu tenho algumas coisas, eu sou uma pessoa que produz muito fora daqui, internamente em outros lugares. Eu fico assim, caraca, meu. Aí eu vou até salvando umas partes da eu fico assim, meu Deus, isso aqui é pro meu filho. Meu filho tem que ver isso aqui. Agora eu tô com 2 filhos, eu quero que meus 2 filhos viram muitas coisas, e entre essas coisas, isso aqui é um ponto importante que dá para levar para a vida também. Nos relacionamentos que você tem no lado pessoal, quando você quer chamar a atenção de alguém, fazer isso também funcionaria bem. Profissional também. Nossa, fazer networking sabendo isso é chique, viu? Você falar uma coisa nada a ver no meio de um grupinho, o pessoal olhar para você assim, e você, tipo, depois complementar aquilo com sua tese, depois de ter chamado a atenção. Nossa, uma das coisas já me abriu muitas portas. E é isso. Fica de olho aí no canal, planejo soltar mais vídeos e foi um prazer falar com vocês hoje.